Homem é preso acusado de matar o irmão após 23 anos. Idoso é preso e confessa ter estuprado criança de apenas 7 anos. IMET alerta novamente para fortes chuvas na Paraíba. E ainda tudo sobre a rodada da Copa do Brasil. Tem Souza e 13 em campo. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Boa noite! A gente começa essa edição mostrando o desfecho de um assassinato que aconteceu há mais de 2 décadas. Foi preso na região de Campina Grande um homem acusado de matar o próprio irmão. O crime aconteceu em 2001. Foi preso um homem de 60 anos de idade, contra o qual há um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande. Consta das investigações que no ano 2001, o suspeito, após uma discussão banal com seu irmão, sacou uma espingarda e efetuou um disparo fatal na vítima. Desde então se encontrava foragido e foi preso na zona rural de Galante, o mesmo local onde aconteceu o delito. E foi preso na manhã de hoje em Pirpirituba um idoso de 67 anos, suspeito de estuprar uma criança de apenas 7 anos de idade. Ele confessou o crime. Na manhã de hoje é mais uma prisão importante, dessa vez na cidade de Pirpirituba. Se trata de cumprimento de mandado de prisão temporária de um estuprador. Ele cometeu um crime de estupro há uns dias atrás contra uma criança de 7 anos de idade. A criança procurou a delegacia de Pirpirituba no dia de ontem. Escutamos, acompanhada da sua genitora e do conselho tutelar. Imediatamente representamos pela sua prisão. Foi concedido pelo Poder Judiciário ainda ontem e no dia de hoje efetuamos a sua prisão. Eu confesso, um crime hediondo, um crime absurdo, e agora será encaminhado à audiência de custódia. Ainda nas notícias policiais, o suspeito de mandar atear fogo em um ônibus em João Pessoa foi preso no Rio de Janeiro. Essa prisão foi bastante comemorada pelas polícias militar, civil e também pela Polícia Federal, que estava na perspectiva, de que esse homem fosse preso. Então, essa prisão aconteceu no Rio de Janeiro e esse alvo, ele seria o chefe de uma facção criminosa do Rio de Janeiro que determinava roubos, homicídios e ataques terroristas aqui na Paraíba, além, inclusive, de liderar o tráfico de drogas. Entre as ordens emitidas pelo investigado está o caso do ônibus incendiado no bairro Padre Zé, em João Pessoa, em julho do ano passado, que repercutiu muito em toda a Paraíba, em todo o Brasil, por que não dizer, O criminoso ele tem 34 anos de idade e investigações das duas polícias apontaram que ele é o número 1 na Paraíba da facção carioca, mais especificamente instalada no município de Bahia e com pretensas ramificações para expansão de territórios. Ele foi monitorado pelas polícias civil e acabou sendo capturado no complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. Detalhe aqui dessa operação é que os relatórios de investigação revelam que em 2023, o grupo criminoso que predomina no Rio conseguiu cooptar alguns integrantes de uma facção aqui na Paraíba. Esses novos membros foram então levados para favelas do Rio de Janeiro, onde montaram uma espécie de escritório do crime para transmitir ordens aos traficantes aqui na Paraíba, em especial na Grande João Pessoa. Trata-se de uma prisão muito impactante para o crime organizado na Paraíba, certamente a captura de maior expressão nos últimos anos, tendo em vista a relação que esse criminoso estava construindo pessoalmente no Rio de Janeiro. Destacou, inclusive, o delegado Diego Beltrão da Draco, que está com a equipe dele no Rio de Janeiro. Olha, a polícia apreendeu várias máquinas caça-níqueis aqui na Paraíba. Renato Diniz traz as informações. E isso aconteceu na cidade de Soledade, quando 10 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em 3 estabelecimentos comerciais lá na cidade. Então, isso foi uma ação da 23ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, que tem à frente a delegada Maíra Moura, e ela informou que os responsáveis foram conduzidos à delegacia
e devem responder pelo artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. A operação, como bem disse você, aconteceu ontem à tarde, e as maquininhas que normalmente dão prejuízos a quem vai jogar foram recolhidas pela Polícia Civil. Bom, vamos aguardar. O caso de Soledade foi uma determinação lá da polícia. 3 estabelecimentos foram visitados e essas 10 máquinas foram recolhidas. Resta saber se esse tipo de operação será estendido também para outras cidades aqui do compartimento da Borborema, aqui em Campina Grande, né? Muita gente ficou aí de orelha em pé procurando saber se haverá alguma ação dessa natureza, algo semelhante do que aconteceu em Soledade. A seguir, Cagepa prorroga inscrições para estagiários remunerados. E ainda, Paraíba tem novo alerta para fortes chuvas nas próximas horas. E a gente volta mostrando a chuva no Cariri paraibano. E olha só as imagens do rio Taperoá no início da manhã de hoje. 21 de fevereiro de 2024, 5 horas da manhã, 5h10 mais ou menos. Rio Taperoá amanheceu barreira a barreira, graças a Deus. Muito inverno. E olha só, o IMET emitiu um alerta de fortes chuvas para praticamente toda a Paraíba nas próximas horas. Daniela Pimentel traz as informações. Dessana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o alerta laranja para chuvas intensas foi renovado para 102 cidades paraibanas. Também foi renovado o alerta amarelo de chuvas intensas para mais 132 municípios paraibanos. Os alertas vão até às 10 horas da manhã dessa quinta-feira. O alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Para o alerta laranja, a previsão é de chuvas entre 30 e 60 milímetros e ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em casos de rajadas de ventos, o IMET recomenda que não se abrigue debaixo de árvores e, se possível, desligue os aparelhos eletrônicos e quadro geral de energia. Caso haja algum problema, o IMET orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil por meio do número 199 e com o Corpo de Bombeiros por meio do número 193. Foram prorrogadas as inscrições para estágios na Cagepa. São oportunidades para 15 cursos superiores e 4 para alunos de cursos técnicos. Cada curso tem, em média, 60 vagas. Muita gente já inscrita, o processo foi prorrogado para dar oportunidade a mais pessoas que queiram se inscrever, mais candidatos, e também lembrar aqueles que se inscreveram e que não anexaram a documentação que é exigida, que é muito importante, porque às vezes ele está achando que está inscrito, mas se não anexou o que foi exigido, na análise ele não vai participar do processo. Efetivamente ele não realizará as provas. Então é importante que ele verifique se a documentação que ele, no ato da inscrição dele, ele colocou, se não tem um tempo agora para ele refazer, e participar do processo seletivo, anexando toda a documentação exigida, bem como os novos candidatos. Bem, lembrando que podem participar do processo seletivo os candidatos que tenham um coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 6 e vão estar habilitados para realizar as provas objetivas os candidatos com os 60 maiores coeficientes para cada curso. As provas vão ser realizadas no dia 17 de março. O que é que os candidatos precisam estar atentos daqui até lá, seguindo o cronograma? Está sempre atento à questão da data, e acompanhando o processo. Mais uma vez, reforçando a questão da inscrição dele com a documentação que é exigida. É uma bolsa que é significativa, essa parceria do IEL com a Cagepa já vem há um certo tempo, e nós temos realizado esse processo seletivo a contento desde das edições anteriores, e assim, que o candidato sempre esteja atento à data e o que está sendo informado para ele. Por exemplo, quando ele vai se cadastrar, vai deixar um e-mail, e aí
no decorrer do processo até a prova, com certeza qualquer informação nova que esteja fora do edital ou que seja pertinente para o posicionamento desse candidato será passado para ele via e-mail. E olha só, gente, pesquisadores da UEPB desenvolveram um repelente natural que atua no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, zika e chikungunya. Citronela, cravo, óleo corporal, álcool e água. Você já imaginou que juntos esses ingredientes formariam um grande aliado no combate à dengue? Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolveram um repelente natural, feito à base de citronela. A proposta é criar uma solução barata e acessível para a população. Nós construímos uma abordagem, uma investigação científica para tentar, de alguma maneira, encontrar respostas para esse problema. E aí nós temos professores na área da biologia, na área sanitária, na área de farmácia, da sociologia, que sou eu, para tentar entender esse problema das arboviroses. E aí nós entendemos que não é um problema só do ponto de vista de combater o mosquito, mas você tem causas sociais, problema sanitário, problema de como se acumular a água de maneira inapropriada em função de problemas de saneamento básico, de problema de abastecimento. O projeto Zika UEPB, como foi denominado, existe desde 2016. E na fase atual, acontece a distribuição e aplicação do produto para famílias cadastradas no programa Bolsa Família, no município de Junco do Seridó. São muitos colaboradores, estudos e dedicação envolvidos neste projeto. As plantas repelentes usadas na produção são cultivadas no Jardim Botânico da UEPB. Uma parceria de sucesso. Nosso Jardim Botânico já tem essa perspectiva de trabalhar com ensino, pesquisa, extensão, voltado a plantas e a botânica em geral, que é a nossa função quanto Jardim Botânico. Quando soubemos da existência desse projeto, do Zika, então foi uma confluência de trabalhos. Então a gente já tinha o Horto Medicinal como um dos locais do Jardim Botânico, que produzíamos cerca de 40 espécies de plantas medicinais, inclusive plantas que eles já utilizavam no seu projeto, e aí fizemos essa parceria, de modo a produzir algumas matrizes dessas plantas e também de disseminar alguns estudos relacionados às mesmas. Então até hoje a gente tem essa participação como equipe multidisciplinar, promovendo justamente a expansão desse projeto. O repelente natural tem um diferencial em comparação àqueles tradicionais vendidos comercialmente. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, vendo a receita, ele pode fazer e que não usa princípio ativo químico, o que a gente pode também dizer que seria uma coisa orgânica. Então, por exemplo, a gente tem relatos de casos em algumas cidades que pessoas que estavam com alergia ao repelente comprado nas farmácias, tendo feridas na pele, parou de usar o que comprava e passou a usar o nosso. Diminuiu, desapareceu as feridas e com isso ele passou a usar. Hoje não quer comprar mais o repelente de farmácia. Então o nosso, apesar de ter uma durabilidade aí entre 3-4 meses, é uma receita barata, simples, que qualquer pessoa pode fazer. Uma experiência tão bem sucedida que levou o projeto a ficar entre as 10 melhores experiências selecionadas pela Secretaria de Estado da Saúde, concorrendo ao Prêmio Nacional Aqui Tem SUS. Mudando de assunto, as redes sociais viraram vitrines para produtos e serviços, né? Se você é um adepto às compras online, já deve ter percebido uma publicação dizendo preço via direct ou informações inbox. Na reportagem a seguir, a gente vai mostrar que vender na internet tem regra sim, viu? E não divulgar informações sobre o produto pode trazer prejuízos. Para compras em redes sociais, o que você prefere? Preço direto na postagem ou valor só no direct? Quando, por exemplo, lá na peça a senhora vai comprar uma blusa e não está o preço lá na postagem, como é que a senhora costuma proceder? Não compro. Eu não compro se não tiver. Vai lá e pergunta qual o valor ou já pula? Vai para outra? Sempre pula, vai para outro. Quando a pessoa não coloca o valor e diz assim, valor no direct, isso você vai para o direct ou já pula e tenta achar um outro fornecedor? Já pulo, já tenta achar outro fornecedor, né? Esse especialista em marketing explica que nem sempre a ideia de levar o consumidor para a mensagem direta
se converte em venda. Essa é uma prática que as empresas têm muitas vezes para gerar uma maior interação nas redes sociais, já que a plataforma do Instagram, por exemplo, né, ela diz que quanto maior a interação, quanto mais as pessoas estão ali perguntando, você está respondendo, né, um maior alcance você vai ter. Só que isso não é uma garantia de que você vai transformar essa interação em venda. Porque na rede social as pessoas querem praticidade, né? Então, da mesma maneira que eu posso enviar uma mensagem para você perguntando o valor de um produto, eu posso ao mesmo tempo enviar para a sua concorrência e várias outras empresas, né? E aquela que me responder mais rápido, aquela que eu tiver a informação, né, mais acessível, com certeza, dependendo da minha pressa ali para adquirir aquele produto, né, vai sair ali na frente, aquela empresa vai sair ganhando, né, aquela que tiver uma informação mais clara. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a regra que vale para a venda presencial é a mesma que vale para a venda online. Ou seja, o preço precisa acompanhar o produto. Os preços têm que ser divulgados de forma clara, como o CDC diz. Tem que ser visível, tem que ser... numa letra, não pode ser a letra miúda, não pode ser... Então, assim, por ser nas redes sociais, geralmente no Instagram, né, as pessoas acham que o Instagram é meu, eu faço do jeito que eu quero. E não é bem assim, tá entendendo? Tem que cumprir todas as regras que a lei determina. Tá entendendo? E muitas das vezes essas pessoas acreditando que por ser digamos assim, um perfil dele, ele pode fazer do jeito que ele quer. Se engana ele, né? Porque o consumidor, inclusive, pode acionar o PROCON, né, apenas por não ter visto o preço ali, né, que de alguma forma vai ser induzido a erro. Então a regra vale para venda presencial ou online, é uma coisa assim. A regra é uma só. Muita gente confunde, né? Deixa de fazer essa venda como é comum a gente ver no supermercado, né, de forma explícita esse preço, omitindo essa informação por achar que ali na rede social é outro meio de venda e ele pode fazer do jeito que ele quer. E não é bem assim, como eu expliquei. E apesar de ser comum, a prática pode resultar em punição. Isso é tido como uma prática abusiva e enganosa por omissão no CDC, certo? No seu artigo 37, e passível de sanções, inclusive sanções penais, para quem pratica esse tipo de venda. Para não permanecer no erro, Matheus destaca algumas estratégias que podem ser adotadas no comércio de rede social. A dica para os empreendedores de plantão é que tenham uma comunicação com o seu cliente de uma forma muito clara, né? As pessoas às vezes confundem, acham que a comunicação através das redes sociais ou a venda, né, online deve ser diferente da venda no presencial. E não deve ser, né? A venda online deve estar muito ali junta, né, ao seu atendimento presencial. Se você chega em uma loja e você pergunta o valor de uma peça, né, alguém vai lhe responder de forma imediata ou então o valor já vai estar lá na peça. Então não deve ser diferente aí na sua rede social. Então qualquer dúvida também que você tenha, né, se você é novo, está chegando ali, não sabe como lidar com a ferramenta, muitas vezes as pessoas querem vender no Instagram, ou seja, qual for a outra rede social e não procura, né, um entendimento, não procura, né, uma pessoa que seja capacitada para isso. Então a indicação é que você terceirize, procure aí um profissional da área de marketing, de publicidade, ou então qualquer dúvida em relação a essas regras também, procure o setor jurídico responsável pela sua empresa, que ele vai passar maior esclarecimento aí sobre essas regras aí do consumidor também. A seguir, a gente fala sobre futebol e dos Jogos da Copa do Brasil. Olha, hoje tem rodada da Copa do Brasil, com 2 times paraibanos em campo. Quem traz os detalhes pra gente é Jonatas Venâncio. Olá, Dessana, e a todos vocês que nos acompanham no Borborema Notícias. Estou chegando para falar de esporte, começando hoje com a equipe do 13, que anunciou aí a liberação de 2 atletas do seu elenco. Tratam-se aí dos jogadores Bruno Ferreira, lateral direito, e do zagueiro Jean Peter. Em nota, a equipe do 13 agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso aos atletas na continuidade de suas carreiras, mas nem de jogadores fora do elenco vive a equipe do 13. Isso porque o atacante Thiaguinho, recém-contratado junto à equipe do Flamengo por empréstimo até maio, foi regularizado pelo BID e está à disposição para a partida que está acontecendo neste momento pela Copa do Brasil diante da equipe do ABC. Os 2 alvinegros já estão jogando neste momento
e em um retrospecto recente, a equipe do 13 não leva vantagem. Isso porque a última vitória do Galo foi há 14 anos atrás, isso mesmo. Há 14 anos atrás, durante a Copa do Nordeste de 2010, mais precisamente pela fase de grupos, onde o 13 venceu a equipe abecedista pelo placar de 3-1. De lá para cá foram 6 partidas com 5 vitórias do ABC e 1 empate. Então aí um retrospecto nem tão favorável, mas claro, a nossa torcida é para a equipe de Campina Grande. Outro time paraibano que também está em campo neste momento é a equipe do Souza, que está enfrentando o Cruzeiro também pela Copa do Brasil, lá no estádio Omarizão, no sertão do estado. A equipe do Cruzeiro treinou aqui em Campina Grande, no CT do Serra Branca, e encerrou a sua preparação para este confronto. Os 2 jogos acontecem praticamente no mesmo horário e, claro, todas as notícias e atualizações dos placares desses jogos vocês acompanham amanhã aqui dentro do Borborema Notícias. Volto com você, Dessana. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite.